Bom dia, pessoal. Mais um 2 a 1 começando. Bom dia, Paty. Bom dia, tudo bem? Que bom que estamos aqui para debater novos assuntos. Hoje o tema é sobre como, por que e quando levar o seu filho ao psiquiatra ou ao psicólogo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a psiquiatria, por que você deve levá-lo. A gente avalia comportamento. Então, se seu filho começou a ter comportamentos disruptivos, muita briga, dificuldade no relacionamento com as pessoas, muita oposição, muito desafio ou até dificuldades em atenção, dificuldades no rendimento escolar, é uma maneira que pode indicar você a buscar o psiquiatra. Mas há também indicações para a psicologia. E quando que eu levo? Quando que eu devo levar meu filho ao psicólogo, Paty? Você sabe, Guilherme, que uma coisa que eu acho interessante, até meio polêmica, não sei se você vai concordar comigo, eu tenho a impressão que muitos pais levam os filhos na terapia, mas, na verdade, às vezes eles próprios estão precisando de ajuda, estão precisando de uma orientação. Porque quando a criança é muito pequena, ela é muito sensível aos fatores ambientais, a como estão sendo as práticas educativas desses pais, como que eles lidam, fornecem atenção a essa criança, se eles desenvolvem e trabalham confiança, segurança, ou se eles são aqueles pais meio causadeiro, meio babadeiro, que fica ali em cima da criança, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com não sei o quê. E aí a criança vai crescendo tensa ou muito medrosa. O que você acha disso? Vê se você concorda comigo. A gente fala sobre lares disruptivos, pais às vezes negligentes. E a negligência não é só você ficar fora de casa o tempo inteiro, ficar longe do seu filho. Verdade. É uma negligência afetiva muitas vezes, né? Verdade. Em que você não se dispõe ao filho, ou não tem aquele tempo de qualidade. Às vezes 1 hora que você está com o seu filho equivale a muitas horas que você está no celular e está negligenciando o cuidado, negligenciando o afeto a ele. Então isso a gente vê muito, né? Lares também com brigas, você vê muito isso no seu consultório, né? Com certeza, o conflito entre o casal costuma repercutir muito na criança. Tem até muitas crianças que ficam mais quietinhas, mais comportadas, não expressam muito as suas necessidades para os pais, porque querem poupar os pais de ficarem mais tensos, porque eles já estão estressados, porque eles já estão em conflito. A criança até vai reprimindo alguns problemas. E aí é importante vocês entenderem que se você vai levar o seu filho ao psiquiatra, não necessariamente ele vai te medicar, não necessariamente vai introduzir um medicamento, mas vai começar uma avaliação se há ou não um diagnóstico psiquiátrico, seja de um déficit de atenção, seja de um quadro depressivo, de um quadro ansioso. Mas muitas vezes vocês têm que ir de coração aberto, porque pode ser que o psiquiatra fale, olha, está na hora de ir na psicóloga, porque o seu filho precisa de lidar com comportamento, lidar com alguns tipos de pensamentos que não estão legais. E também existe até a terapia familiar, em que a família começa a fazer uma terapia em conjunto para tentar lidar com essa situação. É mais ou menos isso, né, Paty? Exatamente. Se a criança for muito pequena, às vezes o mais indicado é uma terapia para os pais mesmo, familiar, como o Guilherme falou, concordo com isso, acho importante, mas eu ainda insisto em saber sua opinião, Guilherme, sobre essa questão das criançadas pequenas e parar na terapia, sendo que os pais é que estão com muita dificuldade. Esse é um tema muito polêmico, muitas vezes até um receio do psiquiatra encaminhar a família para terapia com dificuldade em saber qual que é o julgamento que eles vão ter em relação a isso. Então é importante que vocês de fato tenham a mente e o coração aberto, porque se o psiquiatra falar o seguinte, olha, está na hora de vocês também buscarem ajuda para conseguir lidar com esse tipo de comportamento do seu filho, aí vocês têm que entender que isso é só um processo de terapêutica, de tratamento para que seu filho no final das contas fique bem. Então estejam de coração aberto, venham com a mente livre para o que vier, vocês aceitam, conversem, discutam para que você consiga chegar a um bem-estar final. E Guilherme, aquilo que você começou falando, como que os pais sabem qual o momento que a criança está desatenta, que a criança está com alteração de comportamento, que assim, agora eu vou levar meu filho buscar uma ajuda para ver se está tudo ok? Então eu vou dar 5 dicas. Lembrando que precisa ter um sofrimento para a criança e para aqueles ao seu redor. A segunda é que essas alterações que a criança tem, ela tem que ocorrer em vários ambientes, não só em casa. Então em casa e na escola, ou então na escola e numa natação, tá? Terceiro, quando a criança ela começa a mudar o comportamento dela, então ela tinha um padrão, ela começa a se isolar, Verdade. começa a ficar mais irritada, mais nervosa. Um quarto padrão é quando essa criança ela começa a ficar muito disfórica, muito irritada, muito nervosa, discutindo com as pessoas, se opondo aos pais. E há uma quinta que eu vou deixar a Patrícia falar, te colocando em sinuca de bico, hein? Nossa, mas colocou numa sinuca mesmo, eu tava ouvindo aqui tão bonito. Mas eu acho importante a gente falar da tristeza infantil. A gente fala pouco sobre isso, inclusive às vezes existem até casos de suicídio infantil que ocorrem de formas
acidentais, né? Muito polêmico esse assunto e pouco falado. Mas se a criança está muito amuada, se a criança está cabisbaixa, se a criança está muito triste, é importante a gente pensar que crianças também sentem tristeza e podem entrar em quadros depressivos. Perfeito, concordo plenamente. Então, se isso faz muito sentido para você e você passa por algo semelhante, busque ajuda. E se você tiver sugestão de temas, algum assunto que você acha interessante, entre em contato com a gente no Instagram, @Patrícia_psicóloga clínica e @Instituto Labinas. Até sábado que vem. Te espero lá, hein? Até!